Olá, sejam bem-vindos ao Panorama DBase. O Panorama DBase, como vocês sabem, é um canal destinado a trazer assuntos extremamente importantes para o mundo dos negócios. E hoje, mais do que nunca, a área comercial é uma área estritamente sensível e estratégica para o crescimento das empresas. E nessa área, temos várias dúvidas, referente a quais são as soluções e tecnologias que as empresas podem adotar para crescer, em vendas e rentabilidade dos negócios. Então, eu estou aqui hoje com um amigo, um grande amigo, um parceiro, Eduardo Trielli, que vai nos ajudar a destrinchar um pouco das dúvidas e questões referentes à estratégia comercial nas organizações. Eduardo, fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Luciano. Obrigado. Foi um prazer estar aqui na DBase, falando um pouquinho de área comercial, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, antes de tudo, vou falar um pouquinho de mim, para que as pessoas conheçam. Eu tenho quase 30 anos de área comercial, sendo os últimos 20 anos como diretor de algumas grandes empresas, entre elas a Nespresso, por exemplo, a UPS. E hoje eu sou especialista em área comercial e marketing, com consultoria, com uma empresa própria, e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Então, esse assunto de área comercial e marketing é o assunto que eu mais gosto da vida. Então, vamos embora. Coisa interessante, Eduardo, que a gente vê hoje em dia, é que a mudança do cenário, dos contatos das organizações com o seu cliente, seja ele B2B ou B2C. Então, a gente percebe que até um pouco tempo atrás, quando tudo era muito analógico, e era comercial, aquela área assim, são os vendedores brigando com a controladoria, com a entrega, com a produção. Sim. E muitas vezes aquela coisa do momento, muitas vezes sem entendimento do mercado. E hoje temos aí ferramentas importantíssimas para análise de mercado e para aproximação com os clientes. E aí as empresas ficam muito na dúvida, como é que eu vou estruturar a minha área comercial agora, diante de tantas variáveis, diante da concorrência, diante do digital, e como é que... E assim, lógico, nós temos vários segmentos, tem o B2C, B2B, especialistas, E como você vê hoje que as empresas estão vendo a importância dessa estruturação da área comercial? Você falou uma coisa interessante, Você comentou muito dessa transformação da área comercial e como foi a área comercial no tempo. Quando eu entrei na área comercial há 30 anos atrás, era engraçado. A pessoa ou se formava em administração, ou direito, ou engenharia, ou medicina. Se a pessoa não fosse fazer nada, ele ia ser vendedor. Isso. Esse era o caso da área comercial no Brasil. Não deu certo, eu vou vender. Essa era a vida do vendedor no passado. Eu comecei nessa época. Depois que o mercado brasileiro se abriu, muitas multinacionais entraram no mercado brasileiro, aí a gente pôde realmente perceber que existe toda uma ciência por detrás da área comercial. E aí ela tomou a proporção que ela é hoje, marketing e comercial, dentro do cenário das empresas. Seguindo muito para a tua pergunta, que é a estrutura certa da área comercial dentro do cenário que a empresa vive. Tem um cara que eu recomendo demais, se chama Chet Holmes. Ele montou uma pirâmide que fala basicamente do comportamento do comprador, de prontidão. É assim mais ou menos a tradução dessa pirâmide. E aí ele comenta o seguinte, 3% das pessoas do total de 100 estão prontas para comprar teu produto. 3%. 7% tem intenção em comprar teu produto. O restante, ele divide em níveis e ele fala o seguinte, você tem 30% que poderia comprar seu produto, você tem 30% que diz, não estava pensando no assunto, mas quem sabe, e você tem 30% que fala o seguinte, eu não vou comprar teu produto. O que o Chet Holmes diz é o seguinte, a maioria das empresas foca nos 3%, enquanto ela deveria focar nos 97% que sobram e dividir isso de uma maneira onde ela eduque, ajude as pessoas a tomarem a decisão para o seu produto. Porque os 3% é onde a maior parte da concorrência foca. Quando você sabe, você consegue montar, quando você começa a entender primeiramente o seu ICP, ou o seu Ideal Customer Profile, ou qual é exatamente o segmento que eu trabalho e qual é o perfil de compra que ele tem, você consegue efetivamente desenhar uma máquina de vendas que consiga efetivamente
se adaptar a este ciclo comercial que vai ser feito, que o seu cliente percorre. Quando você consegue profundamente entender isso, você constrói essa máquina preenchendo todas as lacunas das necessidades e, mais que isso, entendendo o perfil das pessoas que vão atender o teu cliente, sejam eles no início do processo comercial, meio ou fim. Não é um rocket science. Para pensar basicamente em 2 pontos. Se você analisar que uma equipe comercial, você pode dividir em 2 grandes grupos. Do lado esquerdo, como eu atraio cliente novo. Do lado direito, como eu mantenho o meu cliente atual e faço ele crescer. É o Hunter e o Farmer. Hunter e o Farmer, muito bem. Quando você entende que são 2 grandes pilares que a tua estrutura comercial tem que cobrir, existem pessoas diferentes para fazer isso, de pessoas diferentes para fazer isso. Inclusive os perfis são diferentes até. Muito diferente. Tem um estudo que mostra, tem um estudo feito que mostra o seguinte, foi aplicado o DISC em vários vendedores, o DISC, análise, né, de perfil. E aí descobriram que as pessoas que têm o D de dominância mais forte, elas tinham um resultado em trazer clientes novos 25% maior do que as pessoas que não tinham o D de dominância. Enquanto que as pessoas que tinham o S de stable mais forte, elas tinham um resultado 30% melhor do que os outros em manter clientes atuais. Então você percebe nitidamente que o ato de você vender não é como há 30 anos atrás, quando eu comecei. Vai lá, põe uma pastinha embaixo do braço, sai visitando e acaba. Não. Prospectar é uma coisa, manter é outra. E prospectar você ainda fatia em partes. Então, impressionante que a gente, né, dentro do nosso negócio aqui na DeBiase, logicamente o comercial faz parte, como qualquer outro negócio, e os nossos clientes também, o que a gente percebe é que muita gente fala de lead depois quando o lead já está quase para dentro, né? E, na verdade, o que a gente percebe? E aí, fica à vontade, se você, né, entender que não, mas a nossa percepção é que hoje você tem que conhecer o lead muito bem, seu lead, que é o que você quer, que é o ICP, muito antes de você ter contato com ele. Porque são os 97% que você falou. Como é que você identifica os 97%? Como é que eu sei que o meu lead está apto ou pronto ou tendencioso a fazer uma aquisição, né? E eu percebo muito que hoje você tem bastante tecnologia ou informações disponíveis para isso. E esse lead, às vezes, essa qualificação de lead, muitas vezes as empresas deixam muito perto da hora de negociar. Na hora de fazer uma campanha, na hora de vender. Eu não sei se você enxerga dessa forma. E até um pouco indo para a questão da evolução digital, como a tecnologia pode ajudar na identificação do perfil desse lead, né? E nas ferramentas que eu digo no approach, porque uma das grandes dúvidas também, Eduardo, que eu vejo assim, qual é a maneira certa de aproximar? Porque as pessoas estão um pouco cansadas, né? Daquela bombardeio de comerciais. Então, lá desde o começo, o conhecimento do seu lead até a abordagem, dentro desses 97%, que é aquela fatia que, né, que é dinheiro novo, vamos falar assim, como é que você enxerga tecnologia e estratégia com a tecnologia? Hoje isso é um tema muito interessante. Primeiro, você falou uma coisa muito, muito bacana. O lead, a pessoa está considerando o lead quando ele está batendo na porta do seu funil de vendas. Isso. Só que uma empresa não vive de um funil de vendas. A empresa vive de alguns funis de vendas. Existe o pré-funil, que é aquele onde muito está dedicado a como você atrai teu cliente. Quando você entende o teu ICP profundamente, você começa a entender o comportamento e o que o atrai mais. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um tempo atrás trabalhando numa empresa onde ela trabalha com lojas em campo. Quando a gente foi fazer um estudo de ICP, nós entendemos algumas categorias que eles trabalhavam. E havia um esforço muito grande para você atrair o cliente para dentro da loja. Quando a gente foi fazer o entendimento do perfil desses segmentos, a gente descobriu que a maior parte dele preferia se comunicar via WhatsApp, ligação e depois e-mail, nessa sequência. 4º lugar, loja. E os esforços todos estavam em trazer o cliente para dentro da loja. Sim. Então, quando você
primeiro entende exatamente como essa pessoa pensa e o que ela quer nas suas necessidades, ou seja, quando você se põe no lugar do teu cliente, você começa a ter muito mais clareza em quais canais você vai se expor para atrair a atenção desse teu cliente. Esse é um primeiro ponto. O conhecimento desse ICP é fundamental nesse processo. Exatamente. O que está acontecendo hoje, eu vejo muito, que uma coisa que a gente até pouco estava conversando, é que a tecnologia, na minha opinião, ela vem muito para ajudar. Muito para ajudar. Só que, como toda tendência administrativa que acontece, ela nasce, explode, vira uma tendência nacional, mundial, aonde se a empresa não está surfando aquela onda, ela está fora de contexto. E bate o desespero na tua administração. Bate o desespero. O meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Investe, e de repente tem uma queda muito grande e sobram alguns utilizando. A IA não vai passar por isso. A IA é uma realidade que ela veio para ficar. Sim. Mas, se você vai me perguntar se todos estão usando a IA hoje da maneira correta, na minha opinião, eu te diria que não. Eu me explico. Recentemente, o MIT fez um estudo muito interessante. Ele fez o estudo seguinte, ele pegou uma quantidade de perto de 350 empresas e ele fez um vínculo entre o investimento de IA e o P&L. Tá. Apenas 5% das empresas tiveram melhoria no P&L depois do investimento de IA. E é em comercial ou é de maneira geral? De maneira geral, tá? Como ferramenta. Ferramenta, tá. Mas vamos lá, tem um parênteses nisso. Esse estudo ele tem um viés. Por quê? Porque ele vinculou as IAs diretamente com o P&L da companhia. Sim. Ao mesmo tempo, quando você pega estudos da IBM, o estudo da Thomson, por exemplo, você já tem, quando o link da IA não está no P&L, está com o ROI, basicamente o retorno sobre o investimento dela, aí você tem uma média de metade das empresas dizendo que eu tenho um excelente ROI em relação ao investimento da IA. Da tecnologia. Mas o estudo do MIT diz o seguinte, maravilha, tem um excelente ROI em relação à ferramenta. Mas esse ROI não está se traduzindo em faturamento dentro do P&L. O que isso quer dizer? Na minha opinião, é que a gente ainda está testando a ferramenta. A ferramenta ainda está se desenvolvendo. Ela veio para ficar. Quem acha que não, está tremendamente enganado. E eu vejo assim, que a IA veio para ficar, mas a gente tem que pensar também que não tem um tamanho que serve para todos. Exato. Entendeu? Porque às vezes a gente está vivendo uma mudança também cultural de gerações. Sempre a gente fala muito da questão de RH, né? Vem desde os baby boomers, geração Z. Isso. Né? E na questão comercial, demográfica, é extremamente é o básico. Então o que a gente percebe, essa geração ela tá um pouco mais introspectiva. Então, como você fala assim, vem na loja, ou né, eles são adequam mais a se comunicar indiretamente, eles não gostam nem de receber ligação por WhatsApp ou telefone. Exato. Então, uma tecnologia pode ajudar. Aí você pega o pessoal mais sênior, que não tem paciência com chatbox, por exemplo. Exato. Um pouco da minha idade, né, que eu não gosto muito. Cadê o humano que estava aqui? Eu queria falar com a pessoa. Cadê o cidadão que estava aqui, isso, né, o funcionário? E, então, às vezes eu vejo que é o que você fala, a aplicação de IA não vai trazer resultado. Lógico. Vai. A gente está aprendendo, né? Muitas vezes é para eficiência, muitas vezes é para um canal, redução de custo, né? Um foco pode ser esse. Mas em termos de efetividade comercial, eu acho que o cuidado é muito grande. Qual é o seu ICP? Qual é o seu demográfico? Isso. Para você aplicar a tecnologia certa. No evento que, inclusive, eu tive com a Fundação Dom Cabral ontem, conversei com algumas pessoas sobre, inclusive, a inclusão na questão comercial. Então, você tem empresas hoje muito com aplicativos, e o pessoal você tenta mais, né, que é o novo, né, com um pouco de dificuldade, aí você fala de inclusão. Então, como você vê, então, esse balançamento da sua nova geração começando a consumir e aplicado à tecnologia? Eu sei que parece meio extenso, mas... Não, mas tá caindo... Eu tenho uma palestra semana que vem com empresários do varejo, e dentro dessa palestra tem um estudo sobre o novo consumidor, né? E é muito interessante, cara. O novo consumidor, ele é basicamente o millennium, mais a geração Z, e está chegando a alfa.
Sim. A Alpha que está agora de 0 a 15 anos. Exato. Mas o Millennium está lá, de 96 a 2000 e alguma coisa, e depois tem uma geração Z. Esses dois já estão com poderio de compra hoje atual, Sim. forte. 89% da maneira de comprar deles é por internet. Desses 89%, 78% é pelo celular, não é nem pelo computador. Isso não era uma realidade da nossa geração. A gente quer comprar um tênis, a gente gosta de ir na loja, pegar, sentir, segurar, pegar, veste no pé. Esses caras estão comprando tênis na internet, porque para eles é muito simples. Eu pego, mando devolver, se não couber, já recebo outro. A gente era mais imediatista e queria o tênis. Para nós, ter o primeiro carro era o sonho de consumo. Para eles, Uber faz muito bem, obrigado. Para nós, ter a primeira casa era fantástico, comprar a nossa casa. Para eles, viver de aluguel é fantástico, deixa o dinheiro investido. Então, você tem hoje uma diferença de comportamento que a empresa, se ela não perceber o ICP, como estão os novos comportamentos dos seus segmentos, e se esse pessoal faz parte desse teu segmento, e por isso que B2C é uma coisa muito mais, que necessita de uma reação muito mais rápida do que o B2B, por exemplo. Porque dependendo do segmento que você trabalha no B2B, você ainda está lidando com uma pessoa que representa uma empresa. E estamos muitas vezes vendendo especialidades, né, para a área de serviços, né? Estamos falando, por exemplo, nossa área, né, auditoria, consultoria, jurídica, né? E você falou, existe uma diferença. Muitas vezes me parece que o B2B é um pouquinho mais conservador na questão do approach. Tem que ter um pouco mais cuidado. Ou não seria assim? Não, seria mais pessoas. Seria completamente assim, Luciano. Principalmente vamos isolar o B2B, tá? Porque o B2C ele trabalha massivamente. É muita gente que viu no Instagram, foi impactado, massivamente ele recebe informações. Então ele precisa de respostas rápidas, o AI ajuda bastante nesse contexto. Se você é uma empresa de grande porte, de B2C principalmente, se você não tem AI, eu falo, você está atrasado. Se você é uma empresa de B2B, que presta, por exemplo, consultoria, que é uma empresa de direito, por exemplo, eu já digo para você, cuidado. Use a IA, mas muito mais como um suporte ao que você, como especialista, vai colocar, do que ela querendo discutir para prospectar um cliente que tem que ser convencido a migrar, por exemplo, para um escritório de advocacia. Isso é muito mais delicado. Eu, Edu, não gosto desse engessamento que se cria pensando numa alta panela de pressão que recebe diversas informações. E a gente fala, B2B. E assim, a gente está falando um pouco de IA, mas às vezes tem até um passo atrás, tem tecnologias que já existem há muito tempo, né? Que a gente fala assim de e-mail marketing, LinkedIn, que falou digital sem IA, que as empresas estão cansadas de receber. Né? Qual é o formato correto de uma B2B, por exemplo, especialistas de abordar? Porque o pessoal fala, o pessoal está cansado de tela, o pessoal está cansado de e-mail, cold calls, porque já existe uma tecnologia antes da IA que as empresas já estavam em dúvida. Qual era que funcionava? E às vezes parecia que era fases. Agora é a fase do cold call, agora é a fase do e-mail marketing. Então, né, rampers, né, ferramentas assim. Então, muitas vezes as empresas sentiam, não, é o meu consultor indo nos eventos, trocando cartão. Então, o que até mesmo antes da IA, eu via uma dúvida do que realmente funciona para o setor. Porque eu acho que existe um mundo, né, do que eu falo assim, né, que agora antes da pandemia e depois da pandemia. Para mim, na minha visão, o comportamento humano mudou bastante. Inclusive para nós, né, que viemos aí após os baby boomers, né? Eu acho que a gente mudou um pouco a forma de abordagem, né? Reuniões comerciais presenciais versus remotas. Na sua visão, antes até do IA, o que você vê no B2B também, que a dúvida das empresas na abordagem, aquela abordagem simples também? Olha, tem uma coisa muito interessante, Luciano. Vamos para os primórdios, né? Tem um estudo da Alexander Group que eles falam o seguinte: quando uma empresa não sabe como abordar, ela começa abrindo 3 frentes. Ela usa o digital, ela usa eventos e ela usa o cold call.
Conforme essas abordagens abertas simultaneamente, você vai ter uma que vai dar mais resultado para você e outras dando... Aquela que dando mais resultado é aquela que você investe mais. E aí você começa a descobrir qual é a vocação que você versus seu ICP tem em termos de responder a uma abordagem. Mas olha que interessante a situação. Imagina que você é uma empresa de logística internacional, tá? Você é uma empresa de logística internacional, ou seja, você trabalha com empresas que tenham comércio exterior. Sim. Você concorda comigo que se você tem uma lista das empresas que fazem comércio exterior, o papel seu de convencimento é simplesmente o seguinte: será que esse cara vai me comprar comigo? A única questão ali é se ele vai comprar comigo ou não, porque ele precisa do serviço. E no fundo vai tirar da concorrência, você vai crescer market share. Mas você sabe que o cara ele usa. Ele vive daquilo. Exatamente. Agora imagina, por exemplo, uma empresa de luminárias em LED para B2B. Você concorda que se você pode falar com 50 empresas e nenhuma está precisando trocar luminária? Pode. Então, nessa daqui, a abordagem é feita de uma maneira muito mais certeira. Essa daqui, por exemplo, eu uso tremendamente a parte da comunicação, do e-mail marketing e da tentativa de convencimento. Mas principalmente o call, porque eu já tenho diretamente o papo em cima da pessoa. Entendi. A pessoa demanda do meu produto. Se eu for fazer a mesma coisa com a empresa que precisa de luminária, eu vou ficar ligando para 200 mil empresas e é capaz de eu achar 2 que precisam da luminária. Então aí o meu digital tem que ser algo muito mais forte, porque eu tenho que contar para o mundo que o dia que ele precisar trocar as luminárias, eu estou aqui à sua disposição. Não que esse lado não precise de um digital forte, mas você tem necessidades de CP completamente distintas que fazem com que você se direcione de forma distinta na forma de abordagem. E no segundo grupo, né, que fala das luminárias, é um pouco top of mind, né? Você trabalha o comercial e marketing, né? Porque quando ele lembrar de alguém, vai ter que lembrar de você. Alguém vai ter que lembrar de mim quando ele tiver com a necessidade. Exato. Quando tiver com a necessidade, né? O responsável de comércio exterior, não. Eu tenho que convencê-lo a me escutar, porque a decisão dele vai ser se trabalha comigo ou não. Não se ele tem o produto ou não, se ele precisa do produto ou não. É só se a decisão dele vai ser se serei eu que fornecerei o produto ou não. Então é um peso completamente diferente. Por isso que é importante entender como funciona o teu ciclo comercial, para aí você montar a melhor forma de abordagem que impacte corretamente nesse teu ICP. Perfeito. E aí a gente falou um pouco de IA, eu voltei um pouquinho atrás de IA na questão da abordagem, porque às vezes as empresas investem muito em IA e esquecem a questão da abordagem da maneira correta. Mas tem o IA que eu acho, a utilização de tecnologias de inteligência, a gente fala muito IA, mas na questão também do monitoramento do desempenho de vendas, né, dos BIs, né, que está por trás ali da engrenagem de tomar decisão. E como é que você vê hoje, né, a importância da tecnologia, o BI, o IA, na questão não da manutenção só do cliente, mas do desenvolvimento dos planos de venda vis-à-vis a estratégia, e como é que as ferramentas que a empresa pode utilizar para medição e orientação da sua equipe de vendas, para identificar o tempo mais curto possível o que está ou o que não está dando certo. Rapaz, você sabe que eu fui diretor comercial de uma empresa sueca-americana do master franqueado dela no Brasil, de BI. E foi justamente quando o Self-Service BI tinha nascido. O produto, que é um produto que a gente vendia, era um dos grandes inovadores no segmento de BI. BI antes era um cubo engessado, Sim. Aí entraram algumas empresas bem diferentes na forma de ver o BI e aquilo revolucionou. A IA nem era um sonho ainda de consumo no meio, nem se falava em AI. E foi muito interessante a gente ver o seguinte, que quando a gente começou a abordar o mercado, a maioria das empresas trabalhava basicamente com Excel. Ponto. E o Excel ele tem um teto. Sim. E o racional das empresas, eles eram limitados pelo teto do Excel. E o Excel olha para trás, né? Olha para trás, totalmente, preditividade nenhuma. E aí era muito interessante que o teto do Excel era o teto das empresas, o que fazia com que o feeling das pessoas tivesse um peso muito enorme no processo decisivo.
Quando o BI entrou e quebrou muitas barreiras e limitações, foi muito interessante perceber que o primeiro passo que as empresas faziam quando migravam do Excel para o BI eram simplesmente pegar as suas planilhas de Excel e jogar no BI. Então eles tinham os mesmos resultados, só que de uma forma muito mais rápida. Isso por quê? Porque elas não tinham aprendido a fazer o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, que é o que traz a análise necessária para você tomar as decisões corretas. Uhum. Com a entrada do BI, isso foi se quebrando e eu não vejo hoje como uma empresa consegue tomar decisões sem fazer análises profundas do seu retrovisor, que você colocou muito bem, e análises mercadológicas que juntas dentro de um BI, e hoje a IA está ajudando muito mais rápido isso, colocadas em conjunto, te dão claramente pontos de melhoria, sejam na equipe, sejam na tua estratégia. E porque vai te dar base para análises preditivas, que para mim é o grande segredo. Eu acho que para mim, na minha visão, a gente está no momento de poder ter tecnologia para colocar diversas variáveis com a inteligência artificial e tecnologias da Big Data para você ter pelo menos um norte, uma visão mais precisa do que vai acontecer. Porque a gente está vivendo hoje, né? O Brasil está num momento extremamente, vários anos, mas extremamente incerto. Né? Sim, bastante. Mas você tem como, hoje, no tecnologia, você trabalhar com cenários, né? Discussão ali, comparação de cenários. E aí, Eduardo, como que você enxerga como as empresas devem investir nessa tecnologia ou destinar recursos para desenvolver centros de, vamos falar de inteligência comercial, para ao menos tentar chegar perto das previsões de mercado? Bom, aí a gente tem que começar, como a gente está falando de área comercial, tem algumas questões mais básicas ainda que não são, por incrível que pareça, ainda são uma demanda dentro do Brasil. A primeira delas, por exemplo, é o famoso CRM. Você tem um problema, por incrível que pareça, de empresas que ainda não possuem um CRM, mas mais que isso, o CRM é um sistema que, dependendo da empresa, ele não passa de um registro de informações. Fichário, o segredo não é um fichário. O segredo do CRM não é o fato do registro. O segredo do CRM é a metodologia que você vai botar dentro dele. Aí você tem uma transformação muito grande. E tudo começa por aí. E aí nós vamos bater de frente com a educação, né, das pessoas. Exatamente, a habilidade do pessoal. Fazer a coisa acontecer. Primeiro a gente tem que falar com o CRM, porque ali é a captação, principalmente de uma equipe que muitas vezes está interna, mas muitas vezes está externa. Então, se a gente não consegue ter uma boa educação no sentido do CRM e uma boa metodologia aplicada a ele, você já começa cego no jogo. É aquela sensação básica que a maioria das empresas que eu visito passam. Eles começam o mês falando assim, gente, quanto que eu devo faturar esse mês? O que deve acontecer com o meu caixa esse mês? Porque o cara não tem ideia do que vai acontecer. Poucas pessoas entendem que as metodologias dentro do CRM deveriam te dar previsibilidade antecipada da situação que você se encontra. E isso parece uma história da carochinha, mas não é, porque tem toda uma metodologia para você colocar. Sim. Uma vez você tendo isso no seu CRM, você vai para o seu BI, que efetivamente a IA vai ajudar agora a acelerar o racional desse BI. Aí você pega as informações de dentro de casa, pega as informações de fora de casa, junta isso, cruza as informações e você sabe o que você tem que fazer. Exatamente. Você sabe. Exatamente. E aí a gente traz para a gente finalizar, Eduardo, e esse excelente bate-papo, né, essa troca, aquela questão inicial, né, que a gente falou, que o vendedor antigamente é aquele que não deu certo em outras áreas e foi vender. E aí você vê todo esse novo cenário tecnológico e de habilidades necessárias para esse pessoal do time comercial. Então, na sua visão, como que as organizações hoje devem recrutar atrás de profissionais, considerando as habilidades necessárias desse novo mercado, né, que deixou de ser aquela imagem, né, que a gente conversou no começo, e sim um profissional que sabe interagir com os recursos que as empresas coloquem à disposição.
Luciano, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente, na área comercial, ainda recruta o vendedor da concorrência porque ele pode vir com a carteira. Isso é uma coisa muito comum. Eu vou contratar aquele porque veio de determinado setor, ele conhece todo mundo. E quando o cara é incorporado dentro da companhia, o resultado não vem. E aí o cara, mas eu investi uma baita de um dinheiro em cima dele, como é que não veio o resultado? Ele dava um grande resultado em outro local. As coisas não funcionam mais assim. As pessoas não compram como compravam antigamente. Então, o primeiro ponto que eu visualizo, eu vou voltar lá para o início da nossa conversa. Entende o ICP. Depois que você entende o comportamento, você monta a máquina. Depois que você monta a máquina, você sabe exatamente o perfil para cada fase do teu processo comercial. Aí você contrata mediante a este perfil. A tua chance de acerto aumenta significativamente. Atrás disso vem como você faz o follow-up e garante que os dados e fatos sejam confrontados constantemente. A estratégia comercial, cara, na minha opinião, ela é 20, 25% do segredo do negócio. Vendas, o restante, 80%, 75%, é execução, 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 execução. Teve uma boa estratégia, teve um bom desenho, foca na execução, que aí a diferença vai acontecer. E exatamente, porque a gente vê essa forma de contratação nos velhos modelos, né? Exato. Traz ele que tem muita carteira. A área de serviço é muito forte isso. Muito. Traz a carteira dele, ele vem do concorrente. Isso. E às vezes você talvez não esteja nem tão preparado quanto o seu concorrente para fazer a venda que ele fazia lá. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama da Biase. Obrigado a você. Foi um papo extremamente enriquecedor, esclarecedor para a nossa audiência. E gostaria que você divulgasse seus canais para que as pessoas te acompanhassem e conhecessem um pouco mais do seu trabalho nas meios digitais. Eu que agradeço, Luciano, foi delicioso conversar desse assunto que é a área comercial. Bom, as pessoas que quiserem me conhecer um pouco mais, quiserem trocar algumas ideias, entenderem, a gente trabalho de mentoria ou consultoria que é feito, é só entrar no LinkedIn, meu nome é Eduardo Trielli, e ali você vai conseguir me encontrar, me adiciona e a gente conversa sem nenhum problema. Agradeço demais pela oportunidade. Trielli com 2 L's. Trielli com 2 L's e I no final. Muito Perfeito. bem lembrado. Obrigado. E quero agradecer também vocês que nos assistiram aqui e que fiquem ligados para novos episódios para a Debiase. E entrem, acessem o nosso canal no YouTube. Se gostou da conversa, dê um like e nos acompanhem. Muito obrigado, Edu, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Prazer meu. Até logo.